Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2018, na lição dos adultos, que tem por tema adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico, tá certo? Nós já estamos aí na lição de número 13 e os 12 vídeos anteriores estão no canal Eu no EBD, todos agrupados ali em playlist para facilitar a sua localização. Você pode acessar o meu canal e assistir as outras 12 videoaulas anteriores, que uma vem complementando a outra, tá certo? Só para lembrar você que é professor da escola bíblica, ou professora, superintendente, e você pode baixar esses slides e estar utilizando aí na sua igreja, na sua aula, tá certo? Tenho certeza que fará toda a diferença aí, vai enriquecer mais aí a sua aula, porque é uma aula dinâmica, interativa, onde seus alunos podem estar participando. É uma aula ministrada com imagem, né, ilustrações, que facilitará o aprendizado aí dos alunos. Tenho certeza disso, tá certo? Para saber como que funciona ou como que é dada uma aula dessa forma, assista comigo esse vídeo aí, que você vai ver como é simples, mas objetiva e de grande importância para o aprendizado dos seus alunos, tá certo? São muitas igrejas que estão usando os meus slides. Quero agradecer os irmãos aí que têm compartilhado aí no grupo do WhatsApp. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continue aí divulgando esse trabalho para que outras pessoas possam também estar fazendo uso aí, sendo beneficiado por esse trabalho, que é um trabalho sério, é simples, humilde, mas é feito com oração e com seriedade, porque estou aqui para ministrar ou para contribuir com o reino de Deus, para ministrar essa aula e contribuir aí com o reino do Senhor Jesus. E isso muito me alegra o coração, porque muitos irmãos têm dado depoimento aí que tem sido bênção em suas vidas, tá certo? Sem mais delongas, nós já estamos indo para a lição de número 13, a penúltima lição, que traz por tema as orações dos santos no altar de ouro. O texto áureo se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Verdade prática: a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe se encontra em duas referências. A primeira no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 12 e 13. E a outra referência, ela está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 ao 10. Como de costume, eu não faço a leitura da leitura bíblica em classe, para nós ganharmos tempo no vídeo aí. Essa lição tem por objetivo geral conscientizar de que a nossa oração é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste, ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador. Então, esse é o objetivo geral dessa lição, que nós vamos ver aí dentro do decorrer desta aula, tá certo? Introdução. Na introdução diz assim: no Antigo Testamento, o incenso era a oferenda mais preciosa e excelente que se podia oferecer ao Senhor. No linear do lugar santíssimo, o sacerdote ele entrava com temor e tremor para adorar a Deus com o incenso preparado e exclusivamente para aquela ocasião.
Hoje, o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações, as súplicas e a ação de graças. Por esse motivo, o Senhor Jesus, ele recomenda-nos a entrar em nosso quarto, fechar a porta e no segredo de nosso aposento oferecer clamores e ação de graças ao Pai Celeste. A oração, ela é a chave principal para abrir a porta da vitória. Quando nós entramos no nosso quarto, no nosso aposento, ou no quarto de guerra, no quarto de oração, seja qual for o nome que você dê ao seu quarto, e nós apresentamos a Deus ali a nossa oração, clamamos a Ele, buscamos a Ele em secreto, Ele ouve em secreto e nos recompensa. A oração, ela é muito importante para a vida do cristão. É o combustível que mantém a chama acesa do cristão. Ou seja, é o combustível que mantém a lamparina acesa do candelabro. Sem oração, o crente ele fica perdido, fica sem direção, não é verdade? Há momento de entrar no quarto e orar, e há momento de sair do quarto, né, e tomar posse daquilo que foi gerado na oração. Vamos avançar. Tópico 1, o lugar santíssimo. Então, para se oferecer o incenso ao Senhor, 3 coisas eram necessárias. Primeiro, o lugar, o altar e as cerimônias. Então, apenas o sumo sacerdote, ele estava autorizado a conduzir esse ato de adoração. Subtópico 1, iremos falar do lugar santo. No lugar santo, ficava 3 mobílias. A primeira mobília era o candelabro à esquerda de quem entrava. A mesa dos pães da proposição ficava à direita. E entre o lugar santo e o lugar santíssimo, bem em frente ao véu que separava, estava o altar do incenso. Embora o altar de incenso ele estivesse no lugar santo, ele era também considerado parte da mobília do Santo do Santo, juntamente com a Arca da Aliança. Tem a referência lá em Hebreus 9, você pode ler do 9, versículo 1 e o versículo 10. Então, o ponto central aqui desse tópico 1 é o seguinte: a oração, a qual o incenso precioso é a maior oferenda que podemos apresentar ao Senhor. No subtópico 2, o altar do incenso. Feito de madeira de acácia, o altar de incenso era revestido de ouro, sendo estas suas medidas. Seu comprimento era 45 centímetros, sua largura também o mesmo tamanho, 45 centímetros, ou seja, era um quadrado com as mesmas medidas, e de altura ele tinha aí 90 centímetros. Então, os seus ornamentos, eles compunham-se de 4 chifres, as suas bordas, 4 argolas e 2 varais, tudo revestido de ouro fino. Então, se é para Deus, se estamos fazendo para Deus, tem que ser do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Se é para Deus, é do jeito de Deus. Tudo que Deus pedia para fazer tinha que ser feito exatamente como Ele determinava, tá certo? Então, fechando aqui o subtópico 2, falando do altar do incenso, nós vamos para o subtópico 3, que fala da composição do incenso. O incenso destinado ao altar de ouro não podia ser usado indistintamente. Não poderia ser usado indistintamente. Era de uso exclusivo do Senhor. Então, esta era a sua composição. Estaroque, ônix e galbano. A receita do perfume, ela não constituía nenhum segredo. Não, era uma receita que não tinha segredo. Mas, todavia, se alguém a reproduzisse para o uso profano, seria punido severamente. Então, essa receita que
que era feito aí, constituído o perfume, não tinha segredo nenhum, porém não poderia ser reproduzido para uso profano, porque essa receita, né, essa fumaça que subia, esse cheiro, ele subia como um aroma agradável ao Senhor. Isso representa as nossas orações. Quando nós estamos orando, a nossa oração sobe ao trono da graça como um cheiro agradável ao Senhor. Nós vamos falar um pouco mais de oração à frente, né? Mas já quero destacar aqui que a oração, ou falar novamente que a oração é muito importante, é o combustível para manter a chama do crente aceso, tá certo? No subtópico 4 fala da cerimônia. O incenso só podia ser queimado com as brasas do altar de bronze. Antes de chegar-se ao altar de ouro, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que, sem o sangue de Cristo, jamais teremos acesso ao trono da graça. O sangue de Jesus é que nos dá acesso, é que nos dá essa permissão de termos acesso direto ao trono da graça. Antes de Cristo encarnar e antes da sua morte e da sua ressurreição, não se tinha acesso, né, diretamente a Deus. Esse tabernáculo aqui, ele ilustra muito bem isso. Ou seja, havia uma divisória entre o lugar santo e o lugar santíssimo dentro do tabernáculo. Para entrar no Santo dos Santos, era só o sumo sacerdote que podia entrar, isso uma vez por ano. Só que ele tinha que fazer isso todos os anos, ano após ano. Após a morte e ressurreição de Cristo, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele entrou nesse lugar santíssimo uma vez para todo sempre e nos deu acesso, porque Jesus é o nosso mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem, ele é o nosso mediador. Então, graças à vitória de Cristo na cruz do Calvário, este véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi aberto, foi rasgado. Então, qualquer crente, qualquer cristão com o coração arrependido, né, com o espírito contrito, ele pode entrar no Santo dos Santos, clamar a Deus, né, e Deus o atender, o ouvir e o responder. Então, esse é o benefício que nós temos, um dos benefícios que temos na vitória de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos deu acesso ao trono da graça. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E vamos para o tópico 2, onde nós vamos falar das orações dos santos. Então, as orações dos santos, qual incenso precioso, são inimitáveis em seus efeitos. Eis porque não podemos relaxar quanto à nossa comunhão com Deus. Então, de forma nenhuma, nós podemos relaxar na nossa comunhão com Deus. Temos que estar sempre orando, como diz a palavra do Senhor, sem cessar, não é assim? Subtópico 1, a receita para uma oração perfeita, nosso incenso. Então, essa é a receita para uma oração perfeita, o nosso incenso. É o que nós vamos ver dentro desse subtópico 1. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, entregou a seus discípulos o modelo de uma oração perfeita. Então, aqui Jesus fala da oração do Pai Nosso, né? Ele diz que quando alguém quiser falar com o Pai, entre no seu quarto secreto. Ele exorta-nos também a não imitarmos os gentios hipócritas, pois estes imaginam que pelo seu muito falar são ouvidos. Lembra daquele caso que Jesus contou, daquela parábola, que era 2 homens. Um estava orando dizendo, olha, eu não sou igual a esse aí, eu não tenho pecado, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo. E o outro olhava para si mesmo, e nem olhava para os céus, olhava para si e dizia, Deus, Pai, eu não sou nem digno de falar contigo. Ou seja, ele reconhecendo o seu estado de pecaminosidade, de
seu estado de quem precisa, né, do Senhor. Aí Jesus diz, qual dos dois foram justificados? Então, quando nós formos orar, devemos orar, mas sempre na condição de servo, sempre na condição de pecador arrependido, não achando que sou tal. Tem gente que se gaba, eu faço isso, eu faço aquilo, eu que consegui isso, eu que consegui aquilo, se não fosse eu, essas coisas não tinham acontecido. Meu irmão, para com isso. Somos todos carentes da misericórdia do Senhor, não é verdade? Então, os discípulos se depararam com uma situação difícil, porque os discípulos oravam 5 minutos e não conseguiu resolver o problema em 5 horas. Jesus orava 5 horas e conseguia resolver todos os problemas em 5 minutos. A oração faz diferença, meu irmão. A oração abre as portas dos céus, a oração despedaça ferrolhos, abre cárcere e liberta. A oração tem poder para transformar a vida. Como é que está a tua vida de oração com o Senhor? Vamos avançar. Portanto, fechemos-nos em nosso quarto e ali no lugar santíssimo falemos com o Pai Celeste. Dessa forma, entraremos com ousadia e confiança no trono da graça. Todas as nossas súplicas chegarão aos céus por intermédio do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Subtópico 2, a oração como sacrifício ao Senhor. O salmista conhecia perfeitamente a simbologia do incenso sagrado, assim orou ao Senhor. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Quando nos dedicamos integramente ao Senhor, toda a nossa vida torna-se uma oferenda a Deus. Olha que coisa linda. Quando nós dedicamos inteiramente, de corpo e alma, sabe? Quando nós nos lançamos ao Senhor, toda a nossa vida é uma oferenda a Ele. Coisa linda. Tá aí essas referências que vale a pena você depois analisar. Efésios 5, 2, Filipenses 2, 17, 2 Timóteo 4, 6. Subtópico 3, a oração dos santos na grande tribulação. No período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, haverá um grande número de mártires. Todos estes, apesar da perseguição do anticristo, atuarão como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Ou seja, as orações destes santos serão recebidas nos céus como incenso de grande valor. Ninguém pode deter o poder de um santo que, no oculto de seu quarto, roga a intervenção do Santo dos Santos. A recomendação da palavra de Deus para nossas vidas é orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Então, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou fervorosamente, com tanta fé e fervor, que os céus parou de chover durante 3 anos e 6 meses. Olha só o poder que tem a oração. A oração, ela cura o enfermo. A oração, ela tem poder para transformar o impossível no possível. Quando a coisa não anda, quando a coisa está travada, só quem pode destravar é a oração. Como é que está a tua vida de oração, a tua vida de comunhão com Deus? A Bíblia nos orienta a buscar ao Senhor, orar sem cessar, orar toda hora em espírito. Claro que nós não vamos ficar falando no meio da rua que nem loucos, não é isso. Mas em espírito você pode estar falando com Deus, orando todos os momentos da sua vida. Mas devemos ter um momento onde nós entramos em comunhão com Deus. Se é no seu quarto, se é, no banheiro, esse é o momento que nós devemos falar com o Senhor. E a Bíblia diz que quem bate, abre-se-á, não é assim? Quem busca, encontra. Então, a oração, ela tem poder sobrenatural
na nossa vida. A oração, ela abre porta de emprego, ela transforma casamento, a oração, ela cura o enfermo, a oração, ela nos restaura nosso casamento, a oração é um bálsamo que refrigera toda a nossa alma. Meu irmão, vale a pena investir na oração, porque a oração é a melhor maneira ou a única maneira que nós falamos com Deus. Deus, quando Ele quer falar com o ser humano, Ele fala por diversas maneiras. Ele não está limitado para falar com o ser humano, mas para o ser humano falar com Deus, só existe uma forma, é através da oração. Então vale a pena nós investirmos na oração. Então, para fechar aqui o tópico 2, fechar aqui esta lição, na síntese diz o seguinte: as orações dos santos são como um incenso precioso diante do Senhor. Glórias a Deus. Chegamos na conclusão desta lição, que diz assim: Zacarias, pai de João Batista, ao ser escolhido para queimar o incenso sagrado na casa de Deus, teve uma experiência que retrata ricamente porque o incenso na Bíblia simboliza a oração dos santos. Foi ali no lugar santíssimo, se levarmos em consideração Hebreus 9:2, que teve a sua oração respondida, ou seja, Lucas 1, 5 ao 23. Sua experiência com o Senhor foi completa, isso falando de Zacarias. Ele viu o anjo, ouviu deste o anúncio profético sobre a vinda do Messias e, finalmente, sua velhice foi consolada com a promessa de um filho, ou seja, que seria o precursor do Filho de Deus. Então, quando Zacarias estava ali no templo orando, o anjo apareceu para ele, fez promessa, cumpriu-se as promessas, tudo isso, meu amado, porque ele estava em oração. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por ter acompanhado esta videoaula. Que Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever antes de você sair desse vídeo, tá certo? Você que já é inscrito, não se esqueça de dar aquele joinha. E se esse canal tem sido bênção na sua vida, compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ser abençoadas com esse trabalho. Esse trabalho é feito exatamente para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, para você levar esta aula para a sua igreja e dar a sua aula. Você vai dar a sua aula. Você pode baixar em PowerPoint, é editável, você pode modificar, você pode colocar aí, acrescentar algo que você queira acrescentar e você pode dar uma aula aí diferenciada. Meu amado, espera só um minutinho que eu vou mostrar aqui para você o meu Instagram. Eu gostaria que você visitasse lá o meu Instagram, me seguisse lá no Instagram. Eu estou com um projeto, eu trabalho com geladinho gourmet. Me siga aí no Instagram, lá tem as fotos, tem vídeos. Então, curta lá meu trabalho e ore a Deus aí para que Deus continue me abençoando aí no meu empreendimento, e que Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado.